Bom dia, igreja. A paz do Senhor. Amém. Você está feliz? Amém. Esse é o dia que o Senhor fez, amém? Amém. Deus é bom. Amém. Todo o tempo. Aproveita e fala para o irmão que está ao lado por que Deus tem sido bom na sua vida. Todo tempo e tudo, Deus é bom, amém? Amém. Gostaria de aproveitar que estamos com o tempo e gostaria de ter um tempo de nós orarmos por alguns irmãos enfermos que não estão aqui conosco. Nós vamos orar pela vida do Sr. Floresvaldo, pela vida do Bruno, filho da Cida, do Broto. Vamos orar pela vida da dona Thelma, que está enferma também, fez uma cirurgia nos olhos e teve algumas complicações. Vamos orar pela dona Neide, esposa do Sr. Timóteo. Quem mais? Ninguém mais? Oi? Rosana? Pelos presentes nós vamos orar então daqui a pouco. Alguém mais que não está aqui conosco, que você gostaria de colocar para que nós orássemos? Flávia? Amém? Então vamos orar. Deixa eu chamar o filho. Toda a igreja orando por esses irmãos queridos. Pai, sua cabeça, por favor. Senhor, nós louvamos e glorificamos o Pai, agradecemos pelo teu poder. Estamos aqui, o Pai, reunido no seu corpo, reconhecendo o teu senhorio, nosso reino, aprendendo para esses irmãos que estão enfermos, Senhor. Tu conheces e sabes da de cada um. Estão passando, meu Pai, estão em casa, nos hospitais, amado Deus. O Senhor esteja operando maravilhosamente, porque eu estou perto dos médicos, Senhor e do Senhor. Nós cremos que tudo nós pedimos, nós recebemos, que a tua palavra não mente, meu Pai. Estamos confiando, meu Pai, que o teu mover, o teu agir já está sendo presente, meu Pai, nesse momento, na vida de cada um, meu Pai. Meu Pai, que teu Floresvaldo, meu Pai, aqueles que eu não lembro o nome agora, mas o Senhor sabe, meu Pai, os corações, meu Pai, está falando agora, Pai, por causa de cada um. Que a tua igreja, meu Pai, está aqui, meu Deus, com o coração também rendido aqui, meu Pai, nesse sentido, Senhor, para que a cura venha, para que a libertação venha, para que a paz venha, e o Senhor possa realmente operar maravilha na vida de cada um, que possamos ter testemunho, meu Pai, logo mais, do teu mover, do teu agir. Por isso, meu Pai, nós pedimos a Ti, Pai, e reconhecemos e agradecemos pelo teu poder na vida desses irmãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você crê no poder da oração? Amém. Nós vamos orar então pelos enfermos. Se houver alguém aqui precisando da oração, vem à frente, nós vamos orar pela sua vida. Chamar Sidney, nós vamos ungir a sua vida, toda a igreja orando em favor dessas vidas. Bem rapidamente para que nós possamos orar pela sua vida, ungir você. Tiago 5,14 fala: se alguém entre vós enfermo, chama os presbíteros da igreja e ungirão com óleo, em nome do Senhor, amém? Não é o óleo que cura, é o nome do Senhor que é poderoso sobre todas as doenças e enfermidades. Toda a igreja orando em nome de Jesus.
Amém. Glória a Deus, amém? Vamos abrir a palavra no livro de João, João capítulo 21. João capítulo 21, nós vamos ler o versículo 1 ao versículo 14. Vamos ficar de pé para a leitura da palavra? João capítulo 21. Depois disso, Jesus apareceu outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, do seguinte modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Simão Pedro lhes disse: vou pescar. Eles responderam: nós também vamos contigo. Então foram e entraram no barco, mas naquela noite nada apanharam. Mas logo ao amanhecer, Jesus estava na praia, todavia os seus discípulos não sabiam que era ele. Disse-lhes então Jesus: filhos, não tendes nada para comer? E eles lhe responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, achareis então, e achareis. Então lançaram a rede, e não conseguiram puxá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ouvindo Simão Pedro que era o Senhor, amarrou sua túnica à cintura porque estava despido e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho arrastando a rede com os peixes, porque estavam a cerca de apenas 200 côvados da terra. Ao desembarcarem, viram ali pão e um peixe sobre brasas. E Jesus lhe disse: trazei alguns dos peixes que apanhastes. Simão Pedro entrou no barco, puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, e fez o mesmo com o peixe. Essa foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Amém? Amém. Talvez assentar. Senhor, te damos graças, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Deus, Pai, por estarmos aqui neste lugar. Invocamos o teu nome neste lugar. Temos fé de que o Senhor está no nosso meio. Obrigado pela tua presença neste lugar, Senhor. Teu nome já foi adorado, engrandecido, exaltado através dos cânticos e da adoração do teu povo. Nós pedimos agora que o Senhor possa vir com poder e autoridade. Pai, ministra a palavra, Senhor. Fala, Deus, usa a boca do pregador para a tua glória, para a tua honra, Senhor, em nome de Jesus. Que sejam palavras vivas, palavras remas, que fluam diretamente do teu trono. Que haja um fluir da tua graça, em nome de Jesus. Atrai o teu povo, Senhor, em nome de Jesus. Possamos ouvir a tua voz nesta manhã. Possamos estar sensíveis, ó Deus, que o Senhor possa encontrar terreno, terra fértil, para ser lançada essa semente, Deus, e que ela frutifique a 100 por 1 para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Que a tua palavra vá e produza o resultado pelo qual ela está sendo enviada para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. O tema da palavra é: lance suas redes ao mar. O Senhor, queridos, após ressuscitar, como nós terminamos no versículo 14,
deste capítulo que lemos, o Senhor, após ressuscitar, Ele fez algumas aparições aos seus discípulos. Nós temos aqui um evento, sentindo que está um pouco escuro, mas se puder acender. Nós temos aqui um evento maravilhoso da parte de Deus. Alguns historiadores dizem que esse capítulo, na verdade, não faz parte dos originais encontrados, ele deveria ser apenas um epílogo, mas ele se consta aqui para nós, é a palavra de Deus para nossas vidas, amém? E há muita coisa o que aprender com este capítulo, com João, capítulo 21. E o Senhor apareceu para os seus discípulos em um momento em que, se você já pescou na vida, pode ser para os pescadores, ou para quem nunca pescou, ou para quem não gosta de pescar, um evento normal, algo simples, algo cotidiano para se comentar, ainda mais se tratando de pescadores. Mas eu quero te dizer, querido, nada é normal quando o Senhor Jesus está na história. Nada mais passa a ser cotidiano se o Senhor faz parte da história. O Senhor faz parte da tua história? Nós não estamos falando de um Senhor qualquer. Este texto, quando se refere ao Senhor, está falando de Quírios. A palavra para Senhor aqui no texto é Quírios. Está falando do Senhor de todas as coisas. O Senhor das nossas vidas, o Deus do universo, o Criador dos céus e da terra. É desse Deus que nós estamos falando. É desse Deus que, conforme o versículo que nós lemos, Ele se manifestou. Ele se manifestou aos seus discípulos. Ele participou de algo que aparentemente seria algo simples, algo normal. Ele entrou na história. Deus tem participado da tua história. Você tem permitido a presença do Senhor na sua vida, no cotidiano, no dia a dia, no que é aquilo que na tua ótica é simples, é a tarefa do dia a dia. O Senhor tem participado das tarefas mais cotidianas do seu dia a dia. Deus entrou nessa história. Deus tem planos para mim e para a sua vida, e Deus participa da história dos seus filhos, amém? Deus tem planos para nós, e Deus quer participar da história, principalmente quando nós estamos, e nós vamos ver isso aí um pouco mais adiante, quando nós estamos perdendo o foco, quando nós estamos esquecendo o propósito real da nossa vida, o porquê Deus te chamou. Você tem caminhado segundo o propósito de Deus? Ou você tem estado aos teus olhos estacionado? Ou você está se sentindo totalmente fora daquilo que Deus tem para a sua vida? Você já ouviu o seu chamado? Todos aqui têm um chamado, amém? Amém. Deus te chamou para algo. Há algo que Deus tem uma expectativa enorme a seu respeito. Diga um amém. Deus tem uma expectativa enorme a seu respeito. Amém. Fala para o meu lado, Deus tem uma expectativa enorme a seu respeito. E o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que até então havia feito sinais, prodígios e maravilhas, Deus decide se manifestar num momento ímpar na vida desses discípulos amados. A palavra de Deus fala que eram 7 discípulos: Pedro, Tiago, João, Natanael, quem mais? Faltando um nome. Ninguém lembra? Versículo 2, vamos lá. Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, o incrédulo, né? Tomé, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e os 2 outros discípulos que não foram revelados o nome. Eu acredito que não foram revelados o nome porque João, que escreveu este evangelho, deve ter poupado eles por conta dessa pesca que foi frustrada. Se você já pescou, a pior coisa que tem é você não pescar nada. Eu já pesquei, sou pescador, gosto muito de pescar, e se tem algo terrível é você ir pescar e não pescar nada. Só tem uma coisa pior do que você ir e não pescar nada, é quando você não pesca nada e a sua esposa pesca. Isso é terrível, posso te garantir que isso é muito pior. Eu quero te dizer que isso tem acontecido com muita frequência na minha vida ultimamente.
Quem mandou ensinar? Queridos, era um momento interessante, porque os discípulos estavam com medo. Se você olhar depois, no capítulo 20, os discípulos, nas duas aparições anteriores que Jesus fez na história, na vida dos discípulos após ressuscitar os mortos, isso é muito bem, é importante deixar bem claro isso. Jesus está aparecendo, se manifestando após ressuscitar dos mortos. Então Jesus aparece mais uma vez. Ele já havia aparecido para um grupo de discípulos por 2 vezes, e na história ele se manifestou por 7 vezes. Mas para o grupo de discípulos, por isso que menciona aqui no versículo 14, que era a 3ª vez que ele se manifestou para grupos de discípulos, mas individualmente ele se manifestou em outras oportunidades. E ele estava se manifestando, ele estava se apresentando para os seus discípulos, e os seus discípulos estavam assustados, atemorizados, com medo dos judeus. O momento era bastante crítico, eles estavam trancados. Se você olhar o capítulo 19 o versículo 19 do capítulo 20, você vai perceber que eles estavam trancados, e depois também a partir do versículo 24, você vai perceber também que eles estavam a porta fechada. E interessante que eles estavam nessas 2 oportunidades trancados a portas fechadas. E sabe o que aconteceu? A Bíblia fala, na versão que eu estou lendo, século 21, fala no versículo 19 do capítulo 20, Jesus chegou. Jesus chegou. E quando Jesus chega, tudo muda. Jesus chegou na minha história, e a minha vida nunca mais foi a mesma. Jesus chegou na sua história. Por isso você está aqui hoje. Jesus chegou. Você já pensou que Jesus chegou com as portas fechadas? Você já pensou que Jesus chegou e se colocou no meio deles? Um instante. O que você precisa é de um instante de Deus na sua vida. Quando Jesus chega, tudo muda. Jesus chegou. No versículo 26, também no capítulo 20, diz a mesma história. Quando eles, estando as portas trancadas, Jesus chegou. Que coisa maravilhosa. Jesus já não precisava abrir as portas. Com o seu corpo glorificado, ele entrava e saía. Ele aparecia, ele se manifestava. Que Deus maravilhoso, queridos, é esse? Que deseja interagir comigo e com você. É esse Deus que nós estamos falando, é esse Deus que nós estamos pregando, é esse Deus grande e poderoso, que simplesmente, em algum momento ou outro, ele decide a nossa história e ele se manifesta. Quantas vezes as coisas aconteceram e você pensa, puxa, aquela pessoa me abençoou, chegou do nada, de repente. Eu gosto dos de repente de Deus. De repente. É algo tremendo, é algo maravilhoso quando de repente o Senhor entra. Eles viviam trancados, com medo. Mas de repente, um personagem nessa história, ele toma uma decisão. Eu particularmente amo a história de Pedro. A história desse homem tem muito para ensinar. E eu me vejo muitas vezes, também sanguíneo como sou, com essas atitudes às vezes que precisam ser trabalhadas pelo Senhor, mas Pedro tem muita coisa para nos ensinar. Pedro está sempre com muita dedicação, com muito zelo para as coisas de Deus. Pedro toma uma decisão. Pedro tem uma atitude natural de um líder na igreja, e ele toma uma decisão e ele fala, eu vou pescar. Pedro decide pescar. E é interessante que o fato dele dizer, eu vou pescar, todos ali, todos os discípulos, os demais 6 discípulos também decidem, nós vamos com você. Isso é muito interessante, porque nós que estamos aqui, talvez você que esteja aqui, líder de grupo caseiro, discipulador, líder de ministério, muitas vezes você toma decisões, eu quero te dizer, cuidado com as suas decisões, porque você pode levar pessoas atrás de você. Pedro tomou uma decisão, eu vou pescar. Há inúmeras razões que nós poderíamos imaginar. Por que Pedro foi pescar? Por que Pedro foi pescar? Pedro era pescador, mas por que foi pescar? Se Jesus disse, ficai na cidade, até que do alto receba poder.
Esses discípulos já tinham o Espírito Santo? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Se você abrir lá em João 20, 22, olha o que Jesus diz. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Sobre esses mesmos discípulos que estavam trancados. Neste momento, o Senhor apareceu, o Senhor chegou, e o Senhor ali se apresentou a eles, e o Senhor soprou sobre eles. Recebei o Espírito Santo. O que eles receberam em Atos 2 foi a manifestação, a plenitude do poder do Espírito Santo. Amém? Isso que é base, inclusive, para nós, quando há manifestações em algumas reuniões, onde a presença do Espírito Santo é manifesta, onde você está mais uma vez recebendo a plenitude do Espírito Santo sobre a sua vida. Até porque João Batista olhou para Jesus, o Cordeiro Santo de Deus, e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, do qual eu não sou digno de desatar as suas sandálias, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Quem batiza com o Espírito Santo? Jesus. Jesus soprou sobre esses discípulos. Eles já tinham o Espírito Santo e eles tinham que aguardar. Eu acredito pessoalmente que eles aguardavam, que eles puderam suportar ali 10 dias em oração, da Páscoa até Pentecostes, porque eles tinham o Espírito Santo. Então eles oravam, eles eram fervorosos, eles oravam para que manifestasse então aquilo que o Senhor prometeu, que era a descida do Espírito Santo com poder sobre suas vidas. E esses homens, eles então decidiram pescar. Não há problema nenhum em pescar, até porque eles eram pescadores, mas havia um propósito definido pelo Pai. O Senhor já tinha dado uma ordem para eles, que era permanecer na cidade. Permanecer na cidade. E não tem como, queridos, não comparar esta passagem com o que aconteceu em Lucas capítulo 5, que também é outra passagem a respeito da primeira pesca maravilhosa que o Senhor realizou com esses mesmos discípulos. Em Lucas capítulo 5 também houve algo nesse sentido. O Senhor também realizou uma grande pesca. Foi quando Deus ali chamou então o seu João, Tiago, chamou ali Pedro como seus discípulos e disse: vem, segue, sejam pescadores de homens. Foi neste momento, nesta pesca de Lucas capítulo 5, que o Senhor ali chamou estes homens. Talvez Pedro estivesse tomado a decisão, porque Pedro tinha família, Pedro precisava sustentar a sua família. Talvez pelo tempo que eles haviam passado, esperando, aguardando, Pedro estava então com a sua vida parada, Pedro muito ansioso, então resolveu fazer alguma coisa. Talvez por ter fome, porque eles estavam entre as festas de Páscoa e de Pentecostes, os judeus não comiam pão com fermento, provavelmente eles estavam vivendo um período de jejum, provavelmente eles estavam já por terminar esses dias, porque já havia passado 8 dias, conforme o capítulo 20 nos fala. Então eles estavam muito próximos da entrega de jejum e ele estava com fome e ele resolveu pescar. Alguma coisa, eles tomaram essas decisões em cima de N fatores que a palavra não deixa claro, mas é importante que eles estavam tomando decisões sem olhar para o propósito. Talvez você aqui também esteja tomando decisões em sua vida, sem olhar para o propósito da sua vida. Qual o propósito da sua vida? Por mais simples que seja, por mais cotidiano que seja a tarefa que você se dedicou a fazer, se ela não estiver no centro da vontade de Deus, é melhor você analisar aquilo que você está tomando como decisão. Toda atitude tem uma consequência. Se a sua atitude for boa, trará boas consequências. Se a sua atitude for má, trará más consequências. E nós temos que tomar todo o cuidado. Saíram para pescar. A palavra de Deus fala que eles pescaram a noite inteira e não pegaram nada. Não conseguiram pescaram a noite inteira e não pegaram um só peixe. Eu fico imaginando o Senhor no seu trono dando ordem para os cardumes: desviem-se das redes. Desviem-se das redes dos discípulos, porque eles não pegaram um só peixe. Um só peixe.
Porque eu acredito que se eles pegassem 1, 2, 3 peixes, talvez eles não valorizassem o milagre que estava por vir. Muitas vezes você está sendo privado de algumas coisas, porque o Senhor entrou na história. E o Senhor quer te mostrar algo maior. Amém? Estes homens, eles não tiveram sucesso na pescaria. Eles eram pescadores profissionais. Em Lucas 5 fala que Pedro, André, seu irmão, Tiago e João, eles eram sócios. Os filhos de Zebedeu, com a família de Pedro, eles eram sócios. Eles tinham uma empresa de pesca. Eles eram pescadores profissionais. Eles estavam ali no lago de Tiberíades, também conhecido como Mar da Galileia. Ali, cercando aquele mar, nós tínhamos 7 cidades importantes que viviam da prática da pesca. E eles estavam ali, eles tinham uma empresa, eles eram pescadores profissionais e eles voltaram frustrados, provavelmente exaustos, cansados, porque eles não pescaram absolutamente nada. Talvez você já tenha saído para a sua vida, da sua vida para alguma ação. Talvez você já tenha saído para algo, para realizar algo, e hoje você está cansado. Talvez hoje você está frustrado pela sua vida profissional que não está dando fruto, talvez pelo seu ministério, talvez no seu casamento. Como está hoje a sua vida? Você vem remando na escuridão da noite, você vem se esforçando, mas não tem colhido fruto algum, não tem pescado nada. A ausência do fruto, nada tem acontecido. Como está a sua vida hoje? Como está a sua vida? Qual é a atitude? Qual é a ação que está sendo proposta para você? O que você decidiu fazer hoje? E que você está cansado, frustrado, e você não vê fruto algum. Não há nada na sua rede. Essa rede, ela precisava de 4 homens para ser lançada. E cada vez que eles puxavam, eles tinham todo o esforço físico de puxar aquela rede, de limpar a rede com o que vinha deste mar, que na verdade não é um mar, é um lago. Havia muito esforço. E eu creio que você também, como eu, tem se esforçado. Essa crise deste momento que o Brasil tem passado, é uma crise que trouxe muitas dificuldades. Quantos aqui estão passando por essa dificuldade neste momento de crise, que a crise trouxe para você e para a sua família? Essa crise trouxe muitas dificuldades para a minha vida. Mas Cristo tem reinado em toda circunstância, porque em momentos e outros momentos o Senhor tem entrado na história e o Senhor tem operado maravilhas. Amém? Mas a crise está aí para o país, trazendo inúmeras dificuldades. Se falam em 13 milhões de desempregados, mas eu, da área de recursos humanos, eu vejo isso como um número muito bem desenhado pelo governo para que não crie nenhum tipo de histeria no meio do povo. Com certeza isso ele está se relacionando apenas à questão daquilo que é regularizado. Ele não consegue medir o desemprego da informalidade. A crise é muito maior. E nós precisamos do Senhor para passar por essa fase, para esse momento de pesca que nós estamos fazendo. Nós precisamos da provisão de Deus. Amém? Todos? Amém. A pesca daquela época era uma atividade cansativa, como eu já falei. Cansativa. Era algo extremamente... tirava realmente a força do pescador. Como hoje o dia, a vida corrida tem tirado a vida, tem tirado a energia de muitas pessoas. Nós muitas vezes ficamos então frustrados, mas a palavra de Deus fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhã. Amém? Esses homens pescaram a noite inteira sem ter ideia daquilo que eles iriam viver pela manhã. Eles pescaram a noite inteira, imaginando que a vida deles
a pesca deles havia sido frustrada e que não haveria nada que poderia mudar o resultado, até porque eles já estavam muito próximos da margem, eles estavam recolhendo ali, eles estavam terminando aquela pesca, eles precisavam terminar, porque eu imagino que eles decidiram pescar à noite, porque eles tinham ali a facilidade de não serem vistos pelos judeus, a quem eles estavam com medo. Então eles estavam nessa situação, totalmente ali, sem nenhum recurso, não pescaram nada. Mas eu quero te dizer, queridos, que Deus trabalha no turno da noite. Deus trabalha enquanto nós dormimos. Deus não vacila. Nosso Deus não vacila enquanto você dorme. Enquanto você dorme, Ele dá àqueles que o amam, aqueles que o buscam. O Senhor é fiel sobre a minha vida e sobre a sua vida. Você tem conseguido nesses dias dormir e descansar? Deus tem cuidado da sua vida? Jesus estava na praia. Jesus estava na praia. Jesus estava tão perto. Nosso Deus é um Deus de perto, amém? É um Deus de perto, um Deus Emanuel, um Deus conosco. Jesus estava tão próximo daquelas pessoas. Jesus estava ali. E eles não o reconheceram. Tudo se faz diferente quando Jesus aparece. Eles não reconheceram Jesus. Jesus então faz uma pergunta para aqueles homens: filhos, não tem de nada para comer? Jesus pergunta. Jesus falou pela primeira vez nesta passagem, e Jesus vai falar por 4 vezes. Jesus disse: filhos, não tem de nada para comer? Jesus vai ao ponto, queridos, de tratar a necessidade. Todas as vezes que o Senhor entrar na minha e na sua história, o Senhor vai entrar com propósito para tratar a real necessidade. Jesus foi no ponto crucial: filhos, não tendes nada para comer? Quando Jesus aparece e se manifesta, Jesus aparece para operar um milagre. Tudo parecia normal para aquela viúva de Naim. Tudo parecia normal, ela estava levando ali o seu filho que havia falecido. Jesus apareceu na história. Qual a necessidade daquela viúva? Seu único filho havia falecido. Jesus entrou naquela história, Jesus passou. Ele poderia ter simplesmente continuado. Ele poderia simplesmente ter parado e ter deixado com aquele cortejo passasse, mas ele se manifestou, ele tocou no estifo. O mestre da lei não tocaria no morto, porque ele ficaria impuro, mas o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, pode tocar na minha e na sua vida e mudar a nossa história. Jesus mudou a história daquela viúva. Ele entrou lá, ele mudou aquela história, ele se manifestou para aquela viúva. Jesus entrou na vida de Zaqueu, um publicano corrupto. Talvez você pense que o problema de Zaqueu, a necessidade era se ver livre da mentira, da corrupção. Não! Zaqueu queria conhecer Jesus. Jesus entrou na história de Zaqueu e trouxe salvação para ele e para sua casa. Jesus disse: eu vou cear isso com você, eu vou para a sua casa. Jesus quer ir para a sua casa. Jesus alimentou uma multidão faminta. Jesus multiplicou pães e peixes, alimentou mais de 15.000 pessoas. Entre 15.000 e 20.000 pessoas, porque esta era a necessidade do povo. Ele disse: eu não quero que esse povo vá pelo deserto e morra pelo deserto. Jesus sempre estará de olho na nossa necessidade. Jesus entrou no momento do casamento de Caná da Galileia. Jesus entrou naquela história. Jesus transformou água em vinho. O vinho nessa passagem ele representa alegria. Jesus quer entrar na minha e na sua história para trazer alegria. Talvez o seu casamento está passando por uma dificuldade, por situações difíceis. O Senhor quer trazer um vinho novo. O Senhor quer mudar a sua história. O Senhor entrou na situação mais difícil, no momento daquele ladrão preso na cruz. Mas ele não tinha uma pessoa qualquer do lado dele. Ele se referiu à pessoa que tinha o domínio de toda aquela situação. Jesus estava pregado na cruz.
mas ainda era Senhor, ainda era soberano. Jesus entrou na história daquele ladrão e se manifestou: hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Esse é o Deus que nós servimos. É lógico que Jesus não estava atrás de comida quando se referiu a ele, aos seus discípulos: tente alguma coisa para comer. Nós olhamos, nós percebemos no texto que havia pão e peixe na praia. Jesus não estava atrás de comida, Jesus estava trabalhando na vida dos seus discípulos. Jesus estava traindo eles novamente para a realidade, para o propósito. Aquilo que você está passando hoje, você tem que estar antenado às coisas, às promessas de Deus, aquilo que Deus está querendo falar com você, para ver. Ele quer te levar novamente ao propósito. Se você está passando lutas e dificuldades, aquilo que você chama de dificuldade, aquilo que você chama de luta, Deus chama de processo. Deus está num processo na sua vida para te levar novamente para o alvo, para o caminho, para o propósito da sua vida. Amém? Amém. E o Senhor trabalhou isso. O contexto da pergunta de Jesus tem a ver com propósito, com alinhamento. A palavra que o Senhor usou para tem algo para comer é prospagion. Essa palavra tem a ver com o comer, exceto pão, e é usado exclusivamente para peixe. Olha só que pergunta interessante. É como se o Senhor Jesus estivesse falando: filhos, vocês têm algum peixe para comer? Era isso que o Senhor estava perguntando quando se referiu a eles. Prospagion. Você tem algum peixe para comer? Jesus estava sendo específico. Jesus estava colocando eles ali numa situação e eles responderam: não. E a conversa poderia ter terminado aí. Mas toda vez que o Senhor entra na história, o Senhor não entra na história para nos colocar numa situação complicada. Deus entra na minha e na sua história para resolver os problemas. Amém? Amém. E o Senhor disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançai a rede à direita do barco e achareis. Eu quero tratar aqui 4 pontos. O primeiro ponto é obediência. Os discípulos não reconheceram Jesus, mas eles foram obedientes. Eles obedeceram aquela voz que eles ouviram: lance sua rede à direita do barco. E eles lançaram a rede à direita do barco. O primeiro passo para que nós vivamos os milagres de Deus é obediência. Você tem sido obediente à palavra de Deus? Amém? Você tem sido obediente à palavra de Deus? Você então poderá viver os milagres de Deus para a sua vida. Segundo passo, direção. Não na proa, não na popa, não à esquerda, à direita. Quando Deus estava falando com um discípulo que foi orar por Paulo, que estava cego, Deus disse: vai à casa do Simão Curtidor, à rua direita, você vai encontrar um homem chamado Paulo, Saulo de Tarso. Ele está orando. Deus trata no detalhe. Deus quer tratar comigo e com você no detalhe da sua vida. Deus vai dar orientações claras. Se você for obediente, o Senhor vai dar orientações claras. Lance sua rede à direita do barco. Você vai achar o que você está procurando. Se você for obediente, você vai achar. Quem busca, encontra. Quem bate, abre. Essa é a palavra de Deus. É essa a palavra de Deus para nós. Quem busca, encontra. Vinde a mim. Quem tem sede, vem e beba. Não existe meio termo. Não existe meio termo. Quem tem sede, vem e beba. O Senhor tem a resposta para cada problema da nossa vida. Sejamos obedientes ao Senhor. Amém? Amém. Jesus falou de novo. Desculpa. Terceiro ponto, visão. A grandeza do milagre abriu os olhos dos discípulos e eles então reconheceram que era o Mestre. A grandeza
grandeza do milagre. Quando eles lançaram a rede, a palavra fala que eles começaram a puxar e não tinham forças para puxar. Tamanho milagre, tamanha quantidade de peixes. Aquele milagre foi como se houvesse um déjà vu. Então o discípulo amado, que é João, ele se refere assim a ele mesmo, o discípulo amado, ele falou: eu já vi essa cena antes, eu já vi isso acontecer. Em Lucas 5 tem um relato da pesca maravilhosa, eu conheço, eu sei, algo dessa grandeza só pode ser o Senhor. Então ele se vira para Pedro e diz: foi o Senhor. Quando nós estamos vivendo a ação de Deus, nós iremos ter visões de coisas extraordinárias nas nossas vidas, amém? Coisas grandes irão acontecer, coisas maravilhosas irão acontecer, porque o Senhor traz para nós a bênção, e a bênção do Senhor, ela é abundante, amém? Abundante. Deus sempre tem algo mais daquilo que nós esperamos. Nem olhos viu, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que amam. Amém? Deus tem sido bom com a sua vida? Amém. Deus tem sido generoso? Amém. Que sejamos gratos a esse Deus, amém? Amém. Quarto ponto, a sensibilidade. O discípulo a quem Jesus amava reconheceu que era o Senhor. Ele tinha sensibilidade. Não era um discípulo qualquer, era um discípulo que, conforme o seu próprio evangelho diz, que ele estava com a cabeça sempre no ombro do Senhor. Ele tinha intimidade com o Senhor. Ele tinha intimidade. Você tem intimidade com o Pai? Você tem intimidade com Deus? Jesus falou. Então, o que aconteceu? Após o reconhecimento, Pedro então se veste para se apresentar diante de Deus. Pedro tem uma atitude, como sempre, Pedro tomando a atitude, Pedro estando à frente. Pedro estava nu, a palavra diz, despido. Esse original, a palavra significa que não que Pedro estava como veio ao mundo. Pedro, na verdade, estava com as vestes de baixo, provavelmente um tipo de calção, de bermuda, e ele estava ali, ele estava nesta condição. Então diz a palavra do Senhor que ele então colocou a túnica na sua cintura, amarrou a túnica e pulou no mar para se encontrar com o Senhor, desejoso de estar com Deus. Queridos, ele não saiu para pescar, agora que os peixes estavam lá, ele esqueceu dos peixes, porque Deus em primeiro lugar. Quando nós estamos diante do Senhor, as coisas do mundo, as coisas que temos para fazer, perdem toda a sua grandeza diante de um Deus tão poderoso e grandioso. Você já chegou com problemas diante do Senhor, e quando você começa a orar e a presença do Senhor vem sobre a sua vida, tudo parece que não existia antes. As coisas parecem que não existiam. Você entra todo temeroso, com angústia no coração, fecha a porta do quarto, começa a orar, buscar a presença do Senhor. Quando você levanta aquela presença gloriosa, o bálsamo que vem sobre mim, sobre as nossas vidas, é algo tão maravilhoso, é uma manifestação tão poderosa de amor, e quando nós saímos, nós não temos mais a preocupação de vivermos os problemas que iremos enfrentar, porque sabemos que o Senhor é poderoso, e o Senhor há de dar livramento, mudar a nossa sorte, amém? Amém. Pedro estava nu, Pedro amarrou a túnica na cintura. É muito mais fácil nadar sem túnica, não é verdade? Mas Pedro amarrou a túnica, porque é uma tradição judaica que nem ninguém se apresente diante de uma autoridade, de um Senhor, sem estar trajado dignamente. Dignamente. Esse homem letrado teve todo este cuidado antes de chegar à presença do seu Senhor. Não foi de qualquer jeito. Ele tomou cuidado de se vestir e pulou ao mar. Aqui eu abro um parênteses, querido. Como nós estamos nos apresentando diante do Senhor? Como nós estamos vindo? Você se veste para vir à presença do Senhor, para adorar ao Senhor, pensando em você ou pensando em agradar a Deus? Será que Deus, com a sua santidade e grandeza, deixou de ser santo porque nós estamos no século, no ano de 2018, o Senhor deixou de ser santo? E Ele aceita hoje qualquer coisa? Será que nós podemos nos apresentar diante de Deus seguindo o padrão do mundo ou seguindo o padrão de Deus?
O Senhor disse para o sacerdote: não venha diante de mim sem cobrir a sua nudez, para que quando você chegar no meu altar, eles tinham que subir alguns degraus, você não mostre a sua nudez. Como nós estamos nos vestindo para adorar ao Senhor? A coerência com nossos trajes diante desse Deus santo? Será que Deus deixou de ser santo porque nós estamos na modernidade de hoje? Será que é isso que nós temos que acreditar hoje? Será que quando nós levantamos a mão para adorar ao Senhor, nós podemos ver as vestes íntimas? Como se isso fosse normal? Não é normal. E eu quero deixar um recado para os manos. Essa tradição foi um espírito maligno que iniciou um espírito de prostituição nos presídios dos Estados Unidos na década de 60, onde os presos abaixavam o uniforme para mostrar a peça íntima, para dizer: eu estou disponível. Eu estou disponível. Servimos um Deus santo. Amém? Um Deus santo. E quando nos apresentarmos diante de Deus, possamos estar em reverência a esse Deus. Quando o Senhor, numa das parábolas, disse que o rei chamou os convidados para o casamento do seu filho, um se apresentou sem a veste de casamento adequada, e ele foi expulso e lançado no fogo, amarrado e lançado na prisão. Servimos um Deus santo. Pedro tem muito para nos ensinar. Pedro estava sempre tomando a frente. Pedro andou sobre as águas para correr ao túmulo e ver o Senhor. Pedro correu mais que o discípulo amado para dizer que o não negaria, ainda que ele morresse, ainda que custasse a sua vida, mas não de qualquer jeito. Agora Pedro se coloca diante do Senhor com santidade. Sinais da provisão sobrenatural do reino de Deus. Queridos, Jesus falou mais uma vez. Jesus falou com os seus discípulos: lance a rede ao mar. Jesus não gritou. Jesus falou a 90 metros de distância, 200 côvados. Como daqui no posto de gasolina, o Senhor falou e os seus discípulos ouviram. As ovelhas do Senhor reconhecem a sua voz, amém? Amém. O Senhor falou e os seus discípulos ouviram a uma distância absurda. Eles viram pão e peixe. Que coisa grandiosa! Como apareceu pão e peixe na praia? Fogo! Nosso Deus é o nosso Jeová Jireh, Deus provedor. Amém? Na experiência de Abraão, o filho pergunta: onde está o cordeiro? E Abraão diz: Deus proverá. Deus tem sido provedor da sua vida? Amém. Deus proverá. Jesus estava tão perto, com tudo aquilo que eles buscavam, para prover. O Senhor está perto da sua vida para prover o melhor, aquilo que você precisa. Basta buscar ao Senhor, amém? A pesca foi algo maravilhoso. 153 grandes peixes. Essa palavra, o peixes, nesta passagem está dizendo 153 grandes peixes de boa qualidade. Tudo aquilo que Deus tem para oferecer para nós é de melhor. O mínimo que Deus tem para o seu povo é o melhor, e o mínimo que nós temos que dar para o Senhor é o melhor das nossas vidas, amém? 153, há muita coisa falando a respeito desse número, que não vale a pena nós gastarmos tempo com isso, mas é um número absurdo, número que as redes, numa ação normal, não iriam resistir, mas o Senhor estava agindo, e a palavra diz que a rede não rompeu. Em Lucas capítulo 5, na outra pesca maravilhosa, diz que as redes estavam se rompendo, mas aqui não. Aqui o Senhor estava querendo ensinar: eu chamei vocês como pescadores de homens. Este é o propósito. Vocês agora não são mais pescadores desta atividade, vocês são pescadores de homens. E se vocês fizerem aquilo que eu estou falando, como Jesus disse, todos aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu irei perder.
E o Senhor está ali segurando 153 peixes pela sua palavra. Aquilo que o Senhor falar a seu respeito, o Senhor estará validando, o Senhor estará cumprindo, porque o Senhor diz na sua palavra: eu velo sobre a minha palavra. Você tem promessas de Deus? O Senhor está velando por elas, para que se cumpra na sua vida. Amém? No tempo oportuno de Deus, você vai colher, a sua rede vai encher em nome de Jesus. Jesus os alimentou. Jesus os alimentou. Jesus se aproximou. O Senhor tem se aproximado de nós. Amém? O Senhor tem se aproximado. Jesus deu o pão e o peixe. Embora o Senhor tenha falado a eles: tragam alguns dos peixes que vocês pescaram, a palavra fala muito claro que o Senhor deu a eles pão e o peixe. O Senhor alimentou eles com aquilo que Ele preparou. O Senhor multiplicou aquele pão e aquele peixe novamente para os seus discípulos, e Ele sustentou os seus discípulos, dizendo: agora é comigo. Quando o Senhor nos atraiu, quando o Senhor nos chamou, o Senhor está cuidando do pormenor da minha e da sua vida. Deus está cuidando do detalhe. Basta que nós sejamos obedientes, basta que nós caminhemos ao Senhor e que vivamos conforme o propósito de Deus. Amém? Um ponto para concluir é que a palavra do Senhor fala que é a terceira vez que Ele havia se manifestado aos seus discípulos. Mais uma vez, terceira vez para grupos de discípulos. Primeira vez lá em João capítulo 20, versículo 19, e depois também na incredulidade de Tomé, Ele se apresentou novamente, e agora Ele se apresentava para esses 7 discípulos. Pela terceira vez o Senhor estava se apresentando. Isso faz me lembrar do personagem principal dessa história, que é Jesus, sim, mas também Pedro. Deus está tratando com Pedro. Isso faz me lembrar de 3 vezes Pedro negou ao Senhor. E nós não teremos tempo para tratar isso, porque também é outro tema. Mas se você olhar do versículo 15 em diante, Jesus inicia, após comerem, Jesus inicia uma conversa com Pedro que nós conhecemos bem. Pedro, tu me amas? E quantas vezes o Senhor pergunta para Pedro isso? 3 vezes. E Jesus então diz: apacenta o meu rebanho, volte para o teu propósito. Você é pescador de homens. Você é pescador de homens. Qual é o teu propósito, querido? Qual é o propósito da sua vida? Qual é o teu chamado? Quantas vezes o Senhor vai se manifestar para corrigir a nossa rota? Quero te dizer, quantas vezes necessário. Quantas vezes for necessário, o Senhor irá se apresentar. E Ele irá nos alinhar a rota, ao propósito dEle para mim e para a sua vida. Amém? Para que você cumpra o querer. O Senhor deseja que nós lancemos a rede ao mar. O Senhor deseja que o seu povo colha. Se você não está frutificando hoje, é melhor olhar para a sua vida. É melhor alinhar o seu ponto na presença do Senhor, para que Deus possa fluir na sua vida e te abençoar. Amém? Amém. Queria chamar os irmãos do louvor. Vamos ficar em pé, irmãos. Eu não sei como está a sua vida, mas talvez você tenha voltado às velhas práticas, tentando encontrar soluções para a sua vida. E o Senhor está bem perto, com toda a provisão que você precisa. Basta ser obediente. Se o Senhor determinou, fique na cidade. Para cada um de nós, o Senhor tem falado alguma coisa. Cumpra os propósitos do Senhor. Alinhe-se aos propósitos do Senhor. Deus vai trazer
uma grande colheita sobre a sua vida. Amém? Você vai colher abundantemente na presença do Senhor. Senhor, nós queremos te agradecer pela palavra ministrada. Obrigado, Deus, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus fiel em nossas vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor se manifesta. Eu creio que o Senhor está neste lugar. Quando os santos do Senhor se reuniram neste lugar, o Senhor chegou também. E quando o Senhor chega, tudo muda, tudo se transforma. Senhor, eu quero pedir por cada uma das vidas que estão aqui, Senhor. O Senhor conhece o pormenor de cada vida. Senhor, nós não sabemos ao certo porque aqueles discípulos saíram para pescar. Talvez eles estavam angustiados, pesarosos, ó Deus, com as suas vidas. Senhor, talvez eles estavam, Senhor, ó Deus, com fome e necessidade. Da mesma forma que muitos deste lugar estão aqui, Senhor, em situações diversas, confiando, Deus, ó Pai, nesse Deus, ó Pai, provedor. Ó Deus, eu quero pedir, ó Deus, através da autoridade do nome de Jesus, manifesta a Tua glória neste lugar, em nome de Jesus. Fala aos corações aqui presentes, ó Deus, em nome de Jesus. Alinha propósito neste lugar, Senhor. Muda a perspectiva, muda a expectativa, Senhor, daqueles que aqui estão, Senhor, em nome de Jesus. Que eles possam crer, ó Deus, no Deus provedor, no Deus que continua no controle de todas as coisas. Que como os discípulos, Senhor, eles possam ouvir a voz do Senhor, ouvir a direção do Senhor para as suas vidas, em nome de Jesus. Nós profetizamos, ó Deus, a restauração de foco, Deus, para a Tua glória e para a Tua honra, em nome de Jesus. Do que tudo que pensamos.
possível ao que crê. Ensina-nos, ó Deus, a lançar a rede ao mar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tem alguém aqui, queridos, sofrendo com dores nas costas? Quando nós chamamos para orar, você não veio aqui à frente. Tem alguém aqui com dores nas costas? Sofre de dores nas costas? Vem à frente, nós vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Tudo é possível ao que crê. Sinais e maravilhas hoje Ele vai fazer. Senhor, nós estamos na presença do Senhor e quando Ele chega, tudo se faz diferente. Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Santo, Santo, Senhor, nós não precisamos que ninguém toque, só o Senhor, Pai. Faz a tua obra, Senhor, em nome de Jesus. Faz a tua obra, Deus, em nome de Jesus. Toca agora, Deus, com o teu poder e autoridade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, toca, Deus, nessas vidas, na estrutura física, Pai, Senhor, nas vértebras, ó Deus, em nome de Jesus. Restaura, Deus, ó Pai, Senhor, essas vidas, em nome de Jesus. Nós declaramos cura, Pai, pela fé que nós temos neste nome poderoso, Pai. Nós cremos no poder curador que é no nome de Jesus. E nós liberamos sobre a vida dos teus servos, Senhor, o poder curador que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno receba a cura em nome de Jesus. Restaura, Deus, em nome de Jesus, vértebras. Senhor, restaura a cartilagem, restaura, Senhor, em nome de Jesus. A lombar, a cervical, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, toda infecção, inflamação, Senhor, tire em nome de Jesus. Em nome de Jesus, receba a cura. Receba pela fé em nome de Jesus a cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podeis aceitar. Talvez você esteja aqui hoje, querido. Você ainda não entregou a sua vida para esse Deus poderoso, a esse Deus que chega, a esse Deus que se manifesta. Sabe o que Jesus diz para aqueles discípulos? Vinde e comei. Vinde e comei. Isso é algo para os discípulos, e talvez você esteja aqui ainda aguardando esse chamado de Deus. Eu quero dizer que esse dia o Senhor está te chamando hoje. O Senhor está te chamando hoje. Vinde e comei. Alguém aqui que gostaria de aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida? Vem à frente, querida. Nós vamos orar pela sua vida. Vem à frente, em nome de Jesus. Glória a Deus. O Senhor está salvando em nome de Jesus. Amém. Quantos peixes pescamos hoje? Hã?
visão e me mostrou. Aleluia. A gente falou da rede. Eu lembrei do peixe que Deus pescou em mim. Quem sabe nós, há um tempo atrás, formamos 4 congregações. Uma delas começou na casa da Dona Rita, do Presvaldo, e assim prosseguimos sucessivamente. Nessa época nós estávamos projetando no bairro. Eu pedi para que Deus mostrasse algo que o povo visse e que eu pudesse testemunhar que Deus tinha feito. Naquela época eu estava construindo a minha casa lá no Bela Vista. Inclusive o Valdec, o Aparecido, o Alfredinho, mas 4 irmãos estavam comigo construindo a minha casa. E estava no final. Eu tinha 7 dias para entrar naquela casa que eu estava construindo, sem porta, sem janela, e tinha que fazer o piso, cimento grosso, rústico, para poder mudar. E a minha pressa, a minha necessidade era grande. Precisava acabar aquele chão para me mudar com uma semana. E fazendo a massa, 2 maceiras grandes, para terminar aquele piso. Lá no bairro faltava muita água. E tinha os tambores. E eu esqueci de encher os tambores no dia anterior. E quando nós fizemos uma maceira para fazer o piso, acabou a água. Não sei se você lembra, Rodrigo. Cadê a água? O sol estava logo assim, o céu limpo, sem uma nuvem. Setembro, né? Setembro, eu pensei que era. E estava calor. Não tinha nuvem, nem pensamento de chuva. E eu, como Pedro, me posicionei. Olhei para o céu e falei: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Preciso fazer essa massa para terminar esse piso. E não tem água. E agora? Fui nos vizinhos, ninguém tinha água. E eu me ajoelhei ali no quintal e olhei para o céu e orei. Eu falei assim para Deus, intimamente: meu Pai, o Senhor conhece e sabe a minha necessidade. Naquele momento, meu irmão, somou uma nuvenzinha longe. Eu lembro daquela passagem da Bíblia, né? Aquela mãozinha longe. Daí pouco veio, de repente, começou aquelas gotas assim grandes, aqueles pingos grandes. E aí o meu menino, vamos pegar a casa de chá, vamos mexer que vai chover. E nós vamos mexer a massa. Quanto é que está ali, ó? Estava comigo nesse dia. E veio aquela chuva e nós mexemos a massa, 4 homens, rapidamente, mexemos aquelas 2 maceiras. De repente aquela nuvem passou, o sol brilhou. E nós fizemos aquele chão da minha casa, regado a lágrimas. Porque isso acontece na minha vida, pode também acontecer na sua. Às vezes você está passando por um momento difícil, algo que aos olhos dos homens não tem solução. Não sei qual é o meu problema, mas se você de coração, como eu fiz, eu não sou melhor que você. Se você se relacionar com Deus como eu fiz, olhei para o céu e falei: meu Pai, eu não sei mais o que fazer. Eu não sou merecedor, mas tem misericórdia de mim, me ajuda. Falei com o coração e Deus me atendeu. Amém? Por isso, se você ouviu essa palavra hoje, que a dificuldade muitas vezes nos cega a nossa fé, a escama dos olhos que caiu um dia, volta a escamar. A tua fé continua bem vazada dos dedos. O Deus que você um dia proclamou, você acaba esquecendo. Não esqueça de uma coisa:
Deus nunca vai esquecer de você. Jamais as suas redes vão rasgar para você pegar muitos peixes. Que Deus possa te usar como me usou e tem usado e vai usar para a honra e glória do Senhor Jesus, para glorificar o nome dele, os seus feitos, na minha e na sua vida. Se você não está vendo pelo Deus natural e veja pelos olhos da fé, que a rede que você vai jogar, o seu vizinho da esquerda, o seu vizinho da direita, o seu vizinho da frente, creia que pode não vir muitos peixes, mas o peixe que vier, como que vem hoje, tem muito valor para Deus. Agora Deus fala que vale mais um no seu reino do que 1000 no mundo. Então 1000 almas se salvou agora essa manhã. Que você possa realmente ser um desses pescadores que ainda este ano possa pescar algum peixe para glorificar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então Deus que operou ontem, vai operar hoje e vai operar amanhã. Em nome de Jesus. Amém? Seu Timóteo, vem. É o senhor, seu Timóteo. Bem, vamos ficar em pé, queridos. Glória a Deus. Irmã, Patrícia, não vai embora sem falar com a gente. Nós queremos falar com você. Amém. Glória a Deus pela vida da Patrícia, que se entregou hoje. Amém? Nosso Senhor. O Senhor Timóteo vai orar por nós. Nos dá bem. Glória a Deus, aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças te damos, Pai querido. Hoje mais uma vida se rendeu a Ti. O Senhor disse que quando a vida se rende, a festa do céu. Em nome de Cristo Jesus, te agradecemos, Pai querido, pela santa palavra que ouvimos, louvores e o testemunho, Pai. Em nome de Cristo Jesus, derrama das tuas bênçãos sobre a tua igreja aqui presente, Pai querido. Em nome de Cristo Jesus, que possamos crescer em espírito e verdade para te amar, para te servir, para te adorar. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.